arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. Você já se perguntou o que acontece quando a realidade se inverte diante dos seus olhos? Quando as palavras que você sempre soube ler de repente se transformam em algo impossível de compreender? Na Biblioteca Central de São Paulo, há uma estante que ninguém mais visita. Os funcionários evitam aquele corredor. Os pesquisadores antigos sabem que alguns livros não devem ser abertos. Mas sempre há alguém que não conhece as regras. Antes de continuar, um aviso do arquivo sombrio. O que você está prestes a conhecer questiona a própria natureza da percepção. Algumas histórias não apenas assombram, elas reescrevem quem você é. Meu nome é Gabriel, e até aquele dia de março de 2024, eu acreditava que conhecia todos os cantos da Biblioteca Mário de Andrade. Estava no meu 4º ano de filosofia na USP, e aquele prédio tombado no centro de São Paulo havia se tornado meu refúgio nos últimos 3 anos. Conhecia cada sala de leitura, cada corredor mal iluminado, cada escada que rangia sob meus passos. Era uma quinta-feira à tarde, por volta das 16h30, quando decidi explorar o 5º andar pela primeira vez. Minha dissertação sobre a percepção da realidade em Kant exigia fontes mais obscuras, e a bibliotecária mais antiga, Dona Mariana, havia mencionado que existiam volumes raros naquele andar, pouco catalogados e raramente consultados. A escada que levava até lá era diferente das outras, mais estreita. As paredes, que no resto do edifício mantinham uma pintura bege institucional, ali estavam descascadas, revelando camadas de tinta verde musgo por baixo. A iluminação funcionava de forma intermitente, piscando a cada 5 ou 6 segundos, criando um ritmo hipnótico enquanto eu subia. Quando cheguei ao 5º andar, encontrei uma porta de madeira maciça, sem placa de identificação. Estava entreaberta. Empurrei-a devagar, e o rangido das dobradiças ecoou pelo corredor vazio atrás de mim. A sala era ampla, com teto alto e janelas estreitas que permitiam a entrada de uma luz alaranjada do fim de tarde. Estantes de madeira escura ocupavam todo o espaço, dispostas em fileiras perpendiculares, criando corredores que se perdiam na penumbra do fundo da sala. O cheiro era intenso. Papel velho, mofo, aquele odor característico de conhecimento esquecido pelo tempo. Havia poeira em suspensão no ar, visível nos raios de luz que atravessavam as janelas. Meus passos eram abafados por um tapete vermelho desgastado que cobria o chão de madeira. Caminhei entre as estantes, observando os títulos. Muitos estavam em latim, alemão, francês. Algumas lombadas estavam tão deterioradas que era impossível identificar o conteúdo. Percebi que não havia sistema de organização aparente. Os livros pareciam ter sido simplesmente abandonados ali, sem critério de catalogação. Foi então que vi a mesa. Estava no centro da sala, uma mesa de leitura antiga, com tampo de couro verde rachado e uma luminária de bronze apagada. Sobre ela, havia um único livro, e estava de cabeça para baixo. Aproximei-me devagar, sentindo uma estranha resistência no ar, como se a atmosfera ficasse mais densa a cada passo. O livro não tinha capa identificável. Era apenas uma encadernação marrom escura, sem título, sem autor. Tinha aproximadamente 300 páginas, a julgar pela espessura. Estendi a mão e toquei a capa. O couro estava frio, mais frio do que deveria estar em uma tarde de verão paulistano. Girei o livro, colocando-o na posição correta para a leitura. Abri na primeira página. E foi quando a impossibilidade se revelou. Todas as letras estavam de cabeça para baixo, completamente invertidas, como se o texto tivesse sido impresso de forma espelhada verticalmente. Mas não era apenas isso. As palavras estavam ordenadas de forma correta, da esquerda para a direita, com pontuação adequada. Apenas as letras individuais é que estavam invertidas, cada uma delas virada 180 graus. Fechei o livro. Respirei fundo. Talvez fosse algum tipo de código, uma cifra antiga. Peguei meu celular para tirar uma foto, mas a bateria estava completamente descarregada, apesar de ter saído de casa com 80% de carga apenas 2 horas antes. Girei o livro novamente, voltando-o à posição de cabeça para baixo. Talvez assim conseguisse ler. Abri novamente na primeira página. As letras continuavam de cabeça para baixo. Meu coração acelerou.
Isso não fazia sentido. Se eu virasse o livro, o texto deveria se inverter junto. Mas não. As letras permaneciam na mesma orientação impossível, não importava como eu posicionasse o volume. Virei o livro 3 vezes. 4. 5. A cada vez, abria em uma página diferente. Segunda página. 10ª. 50ª. Sempre o mesmo resultado. As letras sempre de cabeça para baixo, sempre ilegíveis, sempre desafiando qualquer lógica. Sentei-me na cadeira diante da mesa, com o livro aberto na página 23. Mãos tremendo levemente, inclinei a cabeça, tentando ler de uma posição invertida. As letras se embaralharam na minha visão. Não conseguia focar. Foi então que percebi algo que me fez parar de respirar por um momento. Entre as letras invertidas, algumas palavras pareciam formar um padrão, como se houvesse 2 camadas de texto. O texto principal, ilegível, e outro texto, oculto, formado pelas próprias distorções das letras invertidas. Peguei uma folha de papel que estava na mesa e uma caneta da minha mochila. Comecei a copiar o que via, letra por letra, tentando decifrar o padrão. Levei 15 minutos para transcrever a primeira linha completa. Quando finalmente consegui ler o que havia escrito, senti um frio percorrer minha espinha. Você não deveria ter virado o livro. Olhei ao redor. A sala estava vazia, silenciosa. Mas agora havia algo diferente. As sombras entre as estantes pareciam mais profundas, e eu tinha a nítida sensação de que não estava mais sozinho. E você? O que faria se descobrisse que cada ação sua está sendo registrada por algo que não deveria ter consciência? O que eu estava prestes a descobrir mudaria não apenas minha percepção daquele livro, mas da realidade inteira ao meu redor. Permaneci sentado por tempo indeterminado, encarando aquela frase que eu mesmo havia transcrito. Você não deveria ter virado o livro. As palavras ecoavam na minha mente, carregando um peso que ia além do seu significado literal. Era um aviso. Ou talvez uma constatação. Como se o livro soubesse exatamente o que eu havia feito. Decidi continuar. A curiosidade acadêmica, aquela mesma que me trouxera até ali, superou o desconforto crescente. Virei para a página seguinte. As letras continuavam invertidas, mas agora eu sabia o que procurar. Aqueles padrões ocultos entre as distorções. Levei mais 20 minutos para decifrar a próxima frase completa. Cada virada é uma escolha. Cada escolha tem um preço. Minha respiração estava acelerada. Virei mais 5 páginas de uma vez, desesperado por entender o que aquilo significava. Na página 29, encontrei outra mensagem. Os outros também viraram. Os outros não saíram. Levantei-me bruscamente, derrubando a cadeira. O barulho ecoou pela sala vazia como um trovão. Olhei para a porta por onde havia entrado. Continuava entreaberta, um retângulo de luz vindo do corredor externo. Uma rota de fuga clara. Mas algo me impedia de simplesmente sair, porque agora eu precisava saber. Voltei a sentar, peguei a cadeira, ajeitei-me novamente diante do livro. Pulei para a página 50, depois para a página 100. As mensagens ocultas continuavam aparecendo, sempre que eu olhava tempo suficiente, sempre que permitia que meus olhos se ajustassem àquela impossibilidade. Há 13 anos e 7 meses, o primeiro leitor encontrou este volume. Ela se chamava Helena. Ela virou o livro 17 vezes. Depois dela vieram outros 12. Todos procuravam algo diferente. Todos encontraram a mesma coisa. 13 leitores antes de mim. O número me perturbou de uma forma que não conseguia explicar. Tentei lembrar se Dona Mariana havia mencionado algo sobre outros pesquisadores naquele andar. Não. Ela apenas disse que era um espaço pouco utilizado. Continuei lendo. Na página 132 encontrei: você está na 23ª virada. O limite é 33. Senti meu estômago revirar. 23ª virada? Tentei lembrar quantas vezes havia girado o livro desde que o encontrei. Não tinha certeza. Talvez umas 10 vezes. 15. A contagem parecia imprecisa na minha memória, como se os números se embaralhassem. E o que aconteceria na 33ª virada? A luz da tarde começava a desaparecer. Olhei para as janelas. O alaranjado do pôr do sol havia dado lugar a um cinza azulado. Quanto tempo havia passado? Olhei para meu celular. Continuava descarregado. Não havia relógio na parede.
Voltei minha atenção para o livro. Pulei para a página 201. A mensagem oculta ali me fez parar de respirar. Quando você vira o mundo vira você. Fechei o livro abruptamente. Precisava de um momento para processar. Me levantei e caminhei até a janela mais próxima. Lá fora, São Paulo se estendia em sua vastidão cinzenta. As luzes dos prédios começavam a se acender. O trânsito fluía normalmente nas avenidas visíveis dali. Tudo parecia absolutamente normal. Mas quando me virei para olhar a sala novamente, percebi algo que não havia notado antes. Todos os outros livros nas estantes ao redor também estavam de cabeça para baixo. Cada único volume. Centenas deles. Talvez milhares. Todos nas estantes. Todos invertidos. Todos nas posições erradas. Como eu não havia percebido isso antes? Como isso era possível? Caminhei até a estante mais próxima e peguei um volume aleatório. Crítica da Razão Pura, de Kant. Ironicamente apropriado. Virei-o na posição correta e abri. As letras estavam normais, perfeitamente legíveis. Fechei o livro, devolvi a prateleira. Peguei outro. O Ser e o Nada, de Sartre. Também legível. Todos os outros livros estavam normais. Apenas aquele livro sem identificação na mesa central tinha o texto invertido. Retornei à mesa. O livro permanecia aberto na página 201. Sentei-me novamente e, com mãos trêmulas, virei para a próxima página. A mensagem oculta na página 202 era diferente das outras. Mais longa, mais específica. Gabriel Henrique Souza, 23 anos. Estudante de filosofia. Mora na Rua Teixeira da Silva, número 142, apartamento 305. Filho único. Mãe professora. Pai falecido há 6 anos em um acidente de trânsito na Marginal Pinheiros. Empurrei a cadeira para trás violentamente. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Como? Como aquele livro sabia meu nome completo? Meu endereço? Detalhes da minha vida que eu não compartilhava com ninguém? Olhei ao redor freneticamente. As estantes, as sombras entre elas, a porta entreaberta. Havia câmeras. Alguém estava me observando? Aquilo era algum tipo de experimento psicológico? Uma pegadinha elaborada? Mas no fundo, eu sabia que não era nada disso. Forcei-me a virar mais uma página. A 25ª virada, segundo o próprio livro. 8, até o limite. Na página 203 encontrei. Seu pai não morreu em um acidente. Ele também virou um livro. Lágrimas começaram a embaçar minha visão. Isso era impossível. Meu pai havia morrido quando seu carro caiu de uma ponte durante uma chuva forte. Eu tinha 17 anos. Eu estava lá no velório. Eu vi o caixão fechado. Por que o caixão estava fechado? A pergunta emergiu da minha memória como uma criatura vindo das profundezas de um lago. Na época disseram que era devido à extensão dos ferimentos. Mas e se... Não, isso era loucura. Virei outra página. 26ª virada. 7 até o limite. A mensagem oculta era apenas uma palavra, repetida 3 vezes. Vire, vire, vire. E então, contra todo o meu instinto de sobrevivência, contra toda a lógica, eu virei. Se você soubesse que cada decisão que toma está te aproximando de um destino inevitável, ainda assim escolheria saber a verdade? Porque a verdade que estava escrita nas próximas páginas daquele livro não era apenas sobre mim. Era sobre todos nós. E sobre o que acontece quando a realidade decide que é hora de se inverter. Virei 7 páginas de uma vez. 27ª virada. 6 até o limite. Depois, mais 3 páginas. 28ª. 5 até o limite. Eu não conseguia mais parar. Era como se minhas mãos agissem por vontade própria. Como se o livro estivesse me guiando. Na página 250, a mensagem oculta dizia: a biblioteca não tem 5º andar. Nunca teve. Minha mente lutou para processar aquela informação. Eu havia subido as escadas. Havia empurrado a porta. Estava ali, sentado naquela sala. Como poderia não existir? Levantei-me novamente, mais devagar dessa vez, e caminhei até a porta. Abri-a completamente. Do outro lado, não havia corredor. Não havia escada. Havia apenas uma parede de tijolos, velha e úmida, como se sempre tivesse estado ali. Como se a porta nunca tivesse levado a lugar algum.
Senti minhas pernas fraquejarem. Apoiei-me no batente da porta, respirando com dificuldade. Olhei para trás. A sala continuava ali. As estantes, as janelas, a mesa com o livro. Fechei a porta lentamente e voltei para a mesa. Não havia mais para onde ir de qualquer forma. Virei mais páginas. 29ª virada. 4 até o limite. 30ª virada. 3 até o limite. As mensagens agora vinham mais rápido, como se o livro estivesse ansioso para me contar tudo antes que o tempo acabasse. Helena foi a primeira porque ela procurava uma saída. Os outros procuravam respostas. Você procura a verdade sobre seu pai. Cada um encontra o que procura, e o que encontra os transforma. A 33ª virada não é o fim. É a transformação. É quando você se torna parte do que lê. Seu pai procurava um livro sobre a morte. Ele encontrou um livro sobre a permanência. Agora ele é página 187. Folheei freneticamente até a página 187. 31ª virada. 2 até o limite. Naquela página, entre as letras invertidas, consegui ver algo diferente. Não eram apenas palavras ocultas. Havia uma imagem, formada pela própria disposição das letras. Um rosto. Um rosto que eu conhecia. Meu pai. Ele estava olhando para mim através das letras invertidas, sua expressão congelada em um misto de surpresa e aceitação. E ao redor do seu rosto, palavras. Eu tentei avisar você. Não entre no 5º andar. Mas você precisava saber. Assim como eu precisava. Lágrimas corriam livremente pelo meu rosto agora. Toquei a página com as pontas dos dedos, traçando o contorno daquele rosto impossível. Pai, sussurrei para o silêncio da sala. O que fizeram com você? A resposta veio na próxima página. 32ª virada. 1 até o limite. Ninguém fez nada. A biblioteca apenas preserva, mantém, registra. Aqueles que procuram demais, que questionam demais, que viram demais. Eles se tornam parte do acervo. Conhecimento que consome o conhecedor. Eu sabia o que precisava fazer. Ou melhor, eu sabia o que aconteceria independentemente do que eu fizesse. Minha mão já estava no canto da página. Já estava se preparando para virar mais uma vez. A última vez. Mas antes que eu pudesse completar o movimento, ouvi passos. Vindos de onde não havia mais corredor. Vindos de onde havia apenas uma parede de tijolos. Passos se aproximando da porta. A porta se abriu. Uma mulher entrou. Jovem, talvez 20 anos. Cabelos pretos curtos, óculos de armação grossa, uma mochila nas costas. Ela olhou ao redor da sala com expressão de curiosidade, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Ela não me viu. Gritei. Ei, saia daqui! Não deveria estar aqui! Ela não reagiu. Continuou caminhando entre as estantes, passando os dedos pelos livros invertidos, até chegar à mesa. Até chegar onde eu estava sentado. Ela passou através de mim. Literalmente através. Senti um frio intenso por um breve momento, e então ela estava do outro lado, olhando para a mesa. Para o livro. O mesmo livro. De cabeça para baixo. Vi em seus olhos aquela mesma centelha de curiosidade que eu havia sentido. Vi sua mão se estendendo. Vi o momento exato em que ela tocou a capa. E então entendi. Eu já havia virado a 33ª página. Não quando pensei que tinha, mas quando abri o livro pela primeira vez. Porque a primeira virada é a única que importa. A única que determina tudo que vem depois. Olhei para minhas próprias mãos. Estavam começando a ficar translúcidas. Olhei para a sala ao redor. As estantes estavam se distorcendo. As linhas retas se curvando. As 3 dimensões se achataem em 2. A última coisa que vi antes da transformação completa foi a estudante abrindo o livro. Vi as letras invertidas refletidas em seus óculos. E entre aquelas letras, agora consegui ver meu próprio rosto se formando. Página 293. Agora sou parte do acervo. Parte do conhecimento que a biblioteca preserva. E assim como meu pai tentou me avisar, eu tento avisar ela. Mas as palavras saem invertidas. Sempre invertidas. Não vire o livro. Não vire o livro. Não vire o livro. Mas ela vira. Eles sempre viram. O estranho sobre a biblioteca Mário de Andrade é que oficialmente ela tem apenas 4 andares. Sempre teve. Qualquer funcionário antigo confirmará isso.
As plantas originais do edifício mostram claramente térreo, primeiro, segundo, terceiro e quarto andar. Nada além disso. Mas há relatos persistentes. Estudantes que juram ter subido até um quinto andar. Pesquisadores que mencionam uma sala de livros raros que ninguém mais consegue localizar. E há uma lista, não oficial, mantida em um caderno velho no arquivo morto da biblioteca. Uma lista de 14 nomes. Pessoas que entraram na biblioteca em diferentes épocas e nunca mais foram vistas. Helena Cristina Marques. Primeiro nome da lista. Desaparecida em 2010. Gabriel Henrique Souza. 13º nome. Último registro de presença em março de 2024. O 14º nome ainda não foi preenchido. Mas há espaço suficiente para mais. Sempre há espaço para mais. Porque algumas bibliotecas não apenas guardam histórias. Elas as criam. Elas as vivem. E às vezes, quando você procura conhecimento demais, quando sua curiosidade ultrapassa os limites do que deveria ser sabido, o conhecimento começa a procurar você de volta. E quando ele encontra você, não há mais distinção entre o leitor e o lido. Entre quem observa e quem é observado. Entre quem vira a página e quem se torna a página. Se você algum dia encontrar uma escada que não deveria existir, uma porta sem placa, uma sala cheia de livros de cabeça para baixo, lembre-se do aviso do arquivo sombrio. Algumas coisas permanecem invertidas porque essa é a única forma de mantê-las contidas. Vire-as, e você não estará corrigindo um erro. Você estará liberando algo que nunca deveria ter sido libertado. A biblioteca ainda está lá, no centro de São Paulo. Milhares de pessoas a visitam todos os dias. A maioria sobe apenas até o quarto andar. Mas sempre há aqueles que procuram mais, que perguntam sobre salas secretas, andares ocultos, livros proibidos. E a biblioteca sempre responde, apenas não da forma que esperavam. Durma bem esta noite. E se ouvir páginas sendo viradas no silêncio do seu quarto, não se preocupe. São apenas histórias se reescrevendo. São apenas realidades se invertendo. São apenas letras procurando novos leitores. O Arquivo Sombrio agradece sua atenção e aguarda seu retorno, se você ousar.